Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Bom, o papo agora não é Mercadão da Bola, é seleção brasileira. O presidente da CBF, que tinha saído e retornou fazendo mudanças no comando da seleção brasileira, que vai mal a dar com pau, fazendo vergonha nas eliminatórias. O treineiro Diniz, vice-campeão da Libertadores, campeão da Libertadores com o Fluminense e vice-campeão do mundo, né? Porque acabou perdendo lá pro Manchester City, afinal, foi demitido. E na boa, o presidente nem avisou a ele. O Diniz soube que estava sendo demitido pelo presidente do Fluminense. O presidente da CBF entrou em contato com o presidente do Fluminense, o presidente do Fluminense avisar ele. Consideração zero, né, irmão? Então é sobre a saída do Diniz que a gente vai falar e, talvez, a provável chegada de Dorival Júnior com Felipe Luiz, que foi noticiado aí e está sendo divulgado em todos os canais. Então é sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E não esqueça, não deixem de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos aí bater essa meta de eu conseguir atingir a marca de 25 mil. Tá faltando aí acho que uns 700 inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês. Beleza? Vamos lá, galera. Primeiramente, Diniz na seleção. Cara, o Diniz é um treinador novo, tá? Que tem boas ideias, tá? O Diniz tem boas ideias. Eu torci para que o Diniz conseguisse fazer um bom trabalho, porém, eu tinha feito uma ressalva. Não sei se a galera acompanhou. Eu fiz uma ressalva de quê? Que o esquema do Diniz é um esquema que você precisa de tempo. Tempo é o que a seleção brasileira não tem. Tempo é justamente o que não tem. Você vai ter um tempinho para treinar quando tiver uma Copa América. Fora isso, você não tem tempo. Você convoca, faz 1 ou 2 treinos e vai para as eliminatórias. Fica complicado você colocar o esquema que o Diniz gosta. Eu vou ser bem sincero, se você olhar o Fluminense jogando, você vai ver que tem jogadores no Fluminense que tem muito menos qualidade do que os jogadores que o Diniz convocou. Mas os jogadores que o Diniz convocou estavam tendo extrema dificuldade para jogar. Quando o André entrava, o André dava equilibrada. O André já sabia o que tinha que fazer. Quando o Nino entrava, já sabia o que ia fazer. Ou seja, não é um esquema fácil de você implantar, principalmente na seleção brasileira. Eu torci para que desse certo, né? Que de repente encaixava com jogadores com mais qualidade, poderiam pegar mais fácil. Mas não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. O tiro saiu pela culatra. Foi um tiro no pé. O Brasil, em 6 jogos que ele fez, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 3. Vergonhoso. Vergonhoso que a seleção brasileira fez. E teve momentos da seleção brasileira que a seleção brasileira não conseguia atacar. Então, cara, a saída do Diniz era
era previsível, né? Era bem previsível. Tinha aquele papo lá, o treinador do Real Madrid, pra coisa e tal. Sinceramente, eu não acreditei muito. Nunca acreditei. O Diniz chegou numa situação de tapa-buraco que, sinceramente, eu não sei se um outro treinador iria pegar. Quando eu estou falando um outro treinador, eu acho que se tivesse oferecido essa condição para o Dorival Júnior, eu acho que o Dorival Júnior não ia aceitar. Pegar nesse momento para esperar o outro treinador. Eu não sei se o Dorival Júnior ia pegar. Renato Gaúcho também acho que não ia pegar. Um Cuca acho que também não ia pegar. Jorge Jesus também não ia pegar. Ou seja, eu acho que eles procuraram um treinador que poderia tapar um buraco até um outro treinador chegar. Só que isso não deu certo. Não funcionou. Eu acho que muito mais justamente por causa do esquema. O esquema precisa de tempo para ser assimilado e tem que ter tempo para se treinar, né? É um esquema arriscado, aonde o tal do... Como é que o Diniz fala? Ele usa um termo, né, com os jogadores. Não é terror total, não, que ele fala. Ele usa um outro termo, né? Confusão. É como se tivesse aquela confusão ali na frente. Ele gosta disso, mas ele usa um outro termo que agora me fugiu o nome. Mas isso é orquestrado, isso é treinado. E não é de uma hora para outra. E na seleção brasileira realmente é muito difícil. Então, o Diniz teve a sua passagem meteórica de 6 meses pela seleção brasileira, mas não foi muito feliz. Teve muito mais derrotas do que vitórias, teve 3 derrotas, 2 vitórias e um empate, ou seja, desempenho ruim. Diniz já foi, agora fica só com o Fluminense. E o papo, né, que saiu, que iria ser chamado, ou vai ser chamado, acho que já foi até chamado, Dorival Júnior com Felipe Luiz. Primeiro vamos lá. Dorival Júnior e Felipe Luiz se conhecem, são amigos. 2 caras super inteligentes. Vencedores. Então, esses 2 nomes, eu pelo menos não vejo problema algum. Inclusive, se eu não estiver enganado, o nome do Dorival tinha sido cogitado lá atrás. O nome do Dorival tinha sido cogitado quando ele estava no Flamengo. Ele estava no Flamengo. E tinha sido cogitado. Mas, aí depois ele acabou, a diretoria, bando de burros com sorte, que é a diretoria do Flamengo, da parte de futebol, não ficou com o Dorival, aí viu aquela vergonha que foi o Flamengo 2023, culpa quase que exclusiva dos burros com sorte do Flamengo, da diretoria burro com sorte. Mas ele já tinha sido soltado, o nome do Dorival já estava sendo especulado de algum tempo, antes do nome do Diniz. Bom, o que foi que saiu aí é que o presidente da CBF fez uma consulta ao Dorival. O Dorival falou que não ia conversar nada sobre isso enquanto tivesse um treinador. O Diniz e o Dorival são amigos. O presidente da CBF falou, não seja por isso. O presidente do Fluminense avisa ao Diniz que ele está fora. O Diniz foi mandado embora. O presidente não falou nem com ele, falou com o presidente do Fluminense, para ver a consideração. Zero, né? Bom, também não sei se o Diniz na seleção convocou todos os jogadores que ele queria. Tem isso, né? Mas, irmão, quem vai para a seleção sabe que tem essas situações. Ou pelo menos imagina. Então, mandou o Diniz embora. O presidente falou com o presidente do São Paulo, fala com o Dorival Júnior,
Pro Felipe Luiz não tem problema nenhum. O Felipe Luiz encerrou a carreira, tá fazendo o curso de treinador. Ir para a seleção, pro Felipe Luiz, irmão, é um prêmio pro jogador do tamanho do Felipe Luiz. Então, Felipe Luiz, se chamarem realmente Felipe Luiz para qualquer cargo ali de auxiliar do Dorival, alguma coisa assim, irmão, perfeito. O Felipe Luiz é muito inteligente. E o Felipe Luiz pode não acontecer, mas o Felipe Luiz tem tudo para ser um grande treinador. Grande treinador. O cara entende muito de tática. O gol que o Fluminense tomou do Manchester City, o Felipe Luiz cantou antes a pedra. Cantou antes a pedra. Que o Fluminense ia tomar o gol daquela maneira. E tomou. O Felipe Luiz, quando jogar no Atlético Madrid, ele falou, se o Santos partir para dentro do Barcelona, vai tomar um saco. Tomou. E tem outras entrevistas aí de outros treinadores que falam do Felipe Luiz. Inclusive tem até uma entrevista, eu acho que é do Barroca, que ele dá uma entrevista sensacional, falando sobre o Felipe Luiz, que ele montou uma estratégia, o Felipe Luiz dentro do campo fez a leitura e falou pro treinador, ó, ele tá fazendo isso, isso e isso, vamos fechar aqui, aqui e ali. Arrebentou com o Barroca. Com o Barroca. Tem essa entrevista. Então o cara é muito inteligente, gosta muito de futebol, entende muito de futebol. Então, Felipe Luiz, sinceramente, só os caras antes, né, que porventura, não gosta do Flamengo, porque ele foi do Flamengo pra coisa e tal. Irmão, o Felipe Luiz hoje é um ex-jogador brasileiro vitorioso lá fora, tá? E, sinceramente, acho perfeito o Felipe Luiz. Então, o Dorival, agora que o Diniz foi mandado embora, o Dorival provavelmente vai conversar com o presidente da CBF. Tem uma multa para se pagar ao São Paulo, não é uma multa muito cara, acho que são de 3 salários, né, que o Dorival recebe. A CBF vai pagar, a CBF tem muito dinheiro, esse não é o problema. Vai causar um problema para o São Paulo, né? Porque o planejamento do São Paulo está todo em cima do que o Dorival falou, né? Mas vamos lá. Cara, é uma oportunidade pro Dorival, não é tapa-buraco. O Dorival, se for pra seleção, não é tapa-buraco. O Diniz foi pra tapar buraco. O Dorival, não. Porque o treinador que eles queriam, que era do Real Madrid, renovou com o Real Madrid. E não se fala mais em ninguém. O nome é Dorival Júnior. Então, o Dorival Júnior é para manter um trabalho. Primeiro, né? Classificar para a Copa do Mundo, tem uma Copa América esse ano. Cara, é uma oportunidade muito grande. A seleção brasileira é o auge, né? Para os treinadores. E dali, ele pode, quem sabe, galgar o futebol europeu, quem sabe. Tivemos treinadores aqui que foi o Vanderlei, foi o Filipão, fez grande trabalho na seleção de Portugal. Então, cara, se o Dorival aceitar, não sei se o Dorival vai aceitar a situação igual o Diniz, de ficar São Paulo. Não acho que seria legal. Se o Dorival aceitar, vai para a seleção e larga o São Paulo. Para ficar São Paulo e seleção, eu não concordo. Arruma outro. Se for assim, eu não concordo. Agora, se for seleção definitiva, aí eu acho legal. E o Dorival, o nome do Dorival? Cara, eu acho perfeito. Dos nomes que tem aqui no Brasil que você poderia chamar, eu acho que o do Dorival é mais que merecedor. O cara, em 2 anos, ganha Libertadores, Copa do Brasil e ganha outra Copa do Brasil. Ele é bicampeão da Copa do Brasil e tem a Libertadores. Então, cara, eu acho que ele é merecedor. E mais, ele tem uma diferença monstruosa pro Diniz. Qual é a grande diferença que favorece o Dorival? Bom, o Dorival é um cara de grupo. O Dorival é um cara de grupo que abraça o grupo. E o Dorival não é que ele faz o feijão com arroz. Não é isso que eu falo, ele só fez feijão com arroz. Não, ele não faz feijão com arroz.
O esquema do Dorival é um esquema prático. Ele gosta de atacar, mas é um esquema prático. Ele sabe montar times. Ele sabe montar. O esquema dele é de fácil entendimento. Então, você tendo um esquema de fácil entendimento com jogadores qualificados para aquelas posições, cara, é muito mais fácil do que o Diniz. Então, a tendência, se o Dorival aceitar, é que os jogadores assimilem com muito mais facilidade, até porque o esquema do Dorival é um esquema simples, que a maioria faz e que ele dá alguns toques, algumas situações pessoais dele, mas não é nada fora do padrão. Não é nada fora do padrão. Então, eu acho perfeito. Só para terminar, falaram no nome do Jorge Jesus. Jorge Jesus seria um grande nome. Porém, o Jorge Jesus poderia ter o mesmo problema do Diniz. O Jorge Jesus precisa de tempo. O esquema do Jorge Jesus precisa de tempo. Não é com um treininho, 2 treininhos que a coisa vai acontecer. Não é. A gente viu isso no Flamengo e viu ele em outros times. Não é de uma hora para outra que o esquema dele encaixa. Quando encaixa, é um massacre. Mas leva tempo. Então, o Jorge Jesus é um treinador que também, igual o Diniz, precisa de tempo. Menos tempo que o Diniz, mas precisa de tempo. O do Dorival, não. O tempo, pouco tempo, não atrapalha muito o Dorival. Então, irmão, na minha opinião, se o Dorival aceitar, é o cara certo para treinador da seleção brasileira. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!